Salve, salve nação! Papo Tricolor começando nessa noite de terça-feira, 26 de agosto, noite fria aqui em São Paulo. Primeiramente, eu quero pedir desculpas para vocês, não deu para fazer a nossa live tradicional de terça-feira, Tricolor de coração, com os parceiros Big, Drex e o Jangara Tricolor, por conta de problemas no YouTube, galera. Então a plataforma impediu a gente de fazer uma live, mas estou aqui trazendo um vídeo informativo para vocês, para não deixar de postar nada aqui no canal também, a gente trocar aquela ideia. Então, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e comentando aqui no vídeo tudo que a gente estiver falando sobre o nosso São Paulo Futebol Clube, beleza? Quero muito a participação de vocês para o nosso canal ser cada vez divulgado para mais São Paulinos e São Paulinas que ainda não conhecem nosso trabalho. E eu sempre esqueço de falar, tá passando aqui embaixo na tela uma animação das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok. Segue lá a gente também para a gente poder fazer essas redes crescerem também. Agora o Instagram só permite que a gente faça lives lá se a gente tiver 1000 seguidores. Então a gente está um pouco longe disso. Então, para a gente voltar a fazer lives no Instagram, peço a contribuição de vocês e sigam a gente lá na nossa página também, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo. Já deixou seu like? Se ainda não, deixa aí. Vamos comentar tudo sobre o nosso tricolor. Que essa semana, depois da vitória importante que teve contra o Atlético Mineiro no fim de semana, estreando aquele belo uniforme preto no domingo, às 8h30 da noite, São Paulo teve uma segunda-feira muito agitada, com direito à confirmação de lesão de André Silva, com o transfer ban da FIFA, e a gente o São Paulino não pode ter um dia de paz, né, galera? Quando começa as coisas a dar certo, já vem uma bucha de água, um banho de água fria para cima do torcedor são paulino. As coisas começaram a se resolver na terça-feira, hoje no caso, né? O São Paulo conseguiu acertar a dívida com o Cerro Porteño e a FIFA retirou o transfer ban. O São Paulo realizou o pagamento na tarde de ontem, na segunda-feira, e hoje já não consta mais no sistema da FIFA como um clube devedor. O transfer ban, vocês sabem que é algo que é muito ruim para um clube de futebol quando acontece, porque sinaliza mal para o mercado, né? O clube fica como um caloteiro, como um clube que não paga, e aí para fazer negociações fica sempre mais difícil. Por exemplo, como é que o São Paulo vai negociar com um clube tendo Palmeiras, tendo Flamengo concorrentes, e aí quando o empresário ou o próprio clube que o São Paulo está negociando for ver a ficha corrida, vamos dizer assim, do São Paulo, constar lá um transfer ban, não é mesmo? Mas pelo que disseram, por conta de ter sido resolvido em menos de 24 horas, o São Paulo não ficou fichado. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, mas que é uma falta de responsabilidade do pessoal do financeiro do São Paulo. Isso é, o que a diretoria disse é que foi um desentendimento entre as partes, Cerro Porteño e São Paulo, a questão cambial, que acabou gerando essa confusão e a falta desse pagamento. Mas será que não poderia ter tido uma pessoa cuidando diretamente disso, sabendo que o São Paulo precisava fazer o pagamento, a quitação de uma parcela do Bobadilha ainda, e não fez esse pagamento? Será que ninguém ficou de olho nisso, que poderia correr algum problema para o São Paulo, ainda mais no período de janela de transferências, galera? Eu acho que o São Paulo precisa de melhores profissionais para gerirem, tratarem o clube com mais carinho, cuidarem com mais responsabilidade das coisas do São Paulo, porque se colocar uma pessoa lá apenas para ocupar uma cadeira não adianta de nada. Tem que ter alguém que cuide direito do São Paulo e possa fazer esses pagamentos, possa cuidar das questões financeiras, de não atrasar salário, não atrasar pagamento para outros clubes, não atrasar pagamento para os empresários, mas é o São Paulo, né, galera? Infelizmente, a gente é vítima de más gestões há muito tempo. Não vai mudar do dia para a noite, mas eu espero que isso sirva de lição para que não aconteça mais, porque ficou muito feio para um clube do São Paulo, com o tamanho do São Paulo, como sempre foi tido como um clube modelo, um clube que era exemplo para os demais clubes, agora passar por tantas mãos erradas e acontecerem coisas que a gente jamais pensaria que um dia fosse acontecer no São Paulo. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E falando em notícias não tão boas, né, galera? O André Silva foi confirmada a lesão dele, teve uma ruptura ali dos ligamentos, né? E vai passar por cirurgia, então ele não vai poder atuar mais no São Paulo até o final do ano. Geralmente
recuperação de ligamento ali tem seus mais ou menos 5, 6 meses, né, para recuperação. Então ele está fora dessa temporada de 2025, galera. Uma pena, porque o André Silva, apesar dos apesares, a gente questiona muito a qualidade técnica dele. Ele é o centroavante do São Paulo atualmente e o artilheiro da temporada. Então é uma perda importante para o São Paulo, ainda mais nesse momento decisivo de Copas, de Copa Libertadores, na verdade, pela qual a gente está passando, precisando de um goleador para poder definir as partidas. A gente sabe o quanto o André Silva se mostrou um cara importante esse ano, apesar de muitos torcedores reclamarem do André Silva. Eu particularmente não acho ele nenhum craque, mas eu também não acho ele esse jogador ruim como falam. Acho que tem muitas coisas a melhorar, todo mundo pode vir a melhorar sempre, mas o André Silva era um cara que estava correspondendo, fazendo os gols. Inclusive um dos gols da última partida da Libertadores da América foi ele que fez. O André Silva fez um gol de cabeça como um centroavante, cabeceou de qualquer forma, brigou contra o zagueiro e conseguiu mandar a bola para dentro do gol, que é o que a gente espera do André Silva. O problema é, agora, quem o São Paulo irá trazer no momento que a janela de transferência fecha na próxima terça-feira, não tem dinheiro para contratar, e quem for vir, o São Paulo está querendo fazer via empréstimo. Por quê? Porque o ano que vem o Caleri já volta, vai ter a volta do Rian Francisco, o próprio André Silva, então não faria muito sentido contratar mais um jogador para essa posição de centroavante. Lembrando que ainda tem o Dineno no banco de reservas, que eu acredito aí que o São Paulo não está gostando muito do desempenho do jogador, já que se o André Silva se lesionou, o substituto natural do André Silva seria o Dineno, não? Por que ele não vai jogar? Ele não está adaptado? Está faltando alguma coisa ainda? Entende? Então, para que foram atrás do Dineno, que era um jogador que estava no Cruzeiro, né? Depois não conseguiu um bom desempenho depois de ter se lesionado. O São Paulo contratou o jogador sem ritmo de jogo, porque essa é a nossa realidade atualmente. O São Paulo não consegue fazer melhores contratações por conta das suas questões financeiras, e o Dineno até esse momento está encostado no São Paulo. Eu espero de verdade que agora, com a ausência do André Silva, o Crespo passe a utilizar o Dineno para poder dar ritmo para o jogador e quem sabe ele recuperar a confiança e ajudar o São Paulo. E aí o São Paulo talvez nem precise contratar outro centroavante até o final do ano. Os nomes que se falaram foram o Lautaro Dias, né, que está no Cruzeiro, mas até o momento ele não poderia vir para o São Paulo porque o São Paulo quer um jogador por empréstimo e o Cruzeiro só tem interesse em vender o jogador. Então não faria muito sentido o Cruzeiro liberar para o São Paulo. Eu acho difícil que ele venha na real, sabe? Eu acredito de verdade que se for vir alguém para o São Paulo, só vai ser anunciado até o final dessa semana, e eu não espero que seja um jogador que seja esse primor todo. Vai ser algum jogador no estilo Tapia, no estilo Dineno, na questão de qualidade, né, galera? Eu duvido que chegue se repita uma novela Amoroso como foi lá em 2005. Eu acho muito difícil que isso aconteça, mas quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Papo Tricolor, se inscreva no canal que é de graça e siga a gente nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo da sua tela. Vamos para mais uma notícia, pessoal. O São Paulo preparou um cronograma especial pro Lucas Moura. Quando será que o Lucas Moura volta, né, pessoal? O Lucas, que é o craque do time do São Paulo, tem tido problemas aí depois da lesão que teve no joelho, que o afastou dos gramados por 5 meses mais ou menos. Agora tinha previsão de jogar, inclusive, no fim de semana contra a equipe do Atlético Mineiro, e horas antes da partida foi anunciado que ele não jogaria, nem sequer estaria relacionado no banco de reservas. Parece que o Lucas estava sentindo algumas dores ainda por conta dessa lesão. Nada me tira da cabeça que se o Lucas já tivesse operado lá naquela época, quando se machucou contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, ele já estaria 100% agora. Nada vai me tirar isso da cabeça. Eu, inclusive, não duvido que se o São Paulo for eliminado da Libertadores da América, vão fazer o Lucas passar por uma cirurgia. Eu não duvido disso, quero deixar muito bem claro. Não é uma informação isso, tá? É uma opinião. A gente tá aqui para dar nossa opinião também. E eu acredito que o São Paulo errou muito com o cronograma do Lucas Moura, porque se anunciaram ele, como o Júlio Casares anunciou, que o grande reforço da janela seria o Lucas, era para ele estar voando em campo, não concorda? Mas
ele novamente sentiu dores. Eu desejo uma boa recuperação para o Lucas, assim como desejo uma boa recuperação agora para o André Silva, que vai passar por cirurgia. Mas voltando ao Lucas, ele falou que ainda sentiu algumas dores. E vou trazer uma aspas do Lucas aqui para vocês entenderem a situação dele. Abre aspas para o Lucas Moura. Ainda sinto algumas dores, mas é normal para todo atleta. Ainda mais depois de muito tempo parado. Normal sentir alguma coisa. Futebol de alto nível é assim. Exigência máxima, então normal doer um pouquinho. Mas o importante é que estou conseguindo correr, estou conseguindo performar, estou conseguindo entregar o que eu quero, agora falta ritmo mesmo. E a diretoria do São Paulo parece que vai colocar o Lucas para jogar, muito provavelmente, uma partida antes do jogo contra a LDU, que vai ser apenas dia 18 de setembro. Agora me diz uma coisa, não é uma contradição entre a diretoria do São Paulo e o que o Lucas Moura falou? Porque, pensa só, como é que um atleta de alto nível consegue ritmo? É jogando, é disputando uma partida. Então, se o Lucas vai ter um período de recuperação agora contra a LDU, como é que ele vai estar com ritmo de jogo para jogar a partida da Libertadores? Nada me tira da cabeça que o São Paulo precisa urgente de uma reformulação no seu departamento de preparação física, seu departamento médico. Tudo bem que chegou o tal do TecFoot agora, que trouxe novos profissionais, mas nada me tira da cabeça que precisa de uma reformulação na equipe. O Lucas Moura é nosso principal jogador, é nosso jogador mais importante, é o craque do time e era para ele estar voando. O Lucas não joga direito desde março, galera. E eu não tô cornetando o Lucas Moura aqui, não. Eu sei da importância dele. O que eu estou reclamando é que era para ele estar 100%, assim como a presidência do São Paulo anunciou quando o Lucas voltou a treinar. Nosso grande reforço para essa janela é o Lucas Moura. Cadê o reforço? Ele se lesionou de novo? Ele tá cansado? Ele tá com dor? Então tem essa contradição aí da diretoria do São Paulo com o próprio atleta. Comente aí, quero saber a sua opinião, meus amigos. E vamos para a última do dia. São Paulo pode ter problemas aí para registrar o lateral direito Mailton, que está emprestado para a Chapecoense. O atleta pertence ao Metalist da Ucrânia e esse clube ucraniano sofreu 3 transfer bans na FIFA. Transfer bans, acho que é assim que se fala. Peço perdão aí pelo problema na dicção, mas o time ucraniano está com esse problema e para ele vir como empréstimo para o São Paulo, o que deveria acontecer? Encerrar-se o contrato de empréstimo com a Chapecoense, o clube ser registrado novamente no Metalist, para aí sim o clube ucraniano fazer um novo empréstimo para uma equipe diferente, que nesse caso seria o São Paulo. Então, como esse clube está passando por esse problema de transfer ban e muito provavelmente não consiga fazer o pagamento dessas dívidas até o próximo dia 2 de setembro, São Paulo pode ter esse problema para registrar o Mailton. Será que ninguém viu isso, que poderia vir a ter esse problema com o lateral que está na Chapecoense atualmente? Entende? Eu acredito de verdade que o São Paulo vai trabalhar, já está trabalhando inclusive pedindo para a FIFA abrir uma exceção para o atleta, mas sinceramente, pessoal, eu acho muito difícil que a FIFA atenda o São Paulo. De verdade, se a gente tivesse melhores bastidores, muito provavelmente a gente seria atendido, mas com a nossa atual diretoria eu sempre fico com o pé atrás. Não que eles possam vir a conseguir, não estou aqui falando que eles não vão conseguir, vocês sabem a minha posição quanto à diretoria do São Paulo, mas eu acredito que a FIFA, nesse caso, não vai abrir uma exceção. Então vamos ver o que o São Paulo vai propor para poder repor essa posição aí, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela sua companhia nessa noite de terça-feira. Se inscreva no canal Papo Tricolor, siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo aí para o canal ser mais divulgado para novos São Paulinos, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau!